A rejeição, por mais que doa, nunca é um veredito sobre quem você é. Ela é um espelho, não um martelo. Mostra o que o outro consegue enxergar e muitas vezes o que ele não tem maturidade para valorizar. Quando você entende isso pelo olhar do estoicismo, a dor deixa de ser pessoal e vira apenas um fato neutro da vida. E é nesse distanciamento que começa o poder. A maioria dos homens cai na armadilha de acreditar que a rejeição significa "não sou bom o bastante". Mas um estoico sabe que esse pensamento é só uma interpretação emocional, não a realidade. Quantas vezes você já reviu histórias antigas e pensou: graças a Deus, aquilo não deu certo? Essa visão chega depois, quando você enxerga que a situação dizia mais sobre a imaturidade dela do que sobre seu valor. A rejeição, portanto, não te define, te direciona. É impressionante como a mente cria narrativas quando se sente descartada. Você começa a imaginar que ela preferiu outro cara, que você não foi interessante, ou que deveria ter feito algo diferente. Esse é o momento exato em que você precisa aplicar o silêncio interno, observar sem reagir. O silêncio estoico impede que sua mente te sabote e te coloca de volta no controle. Sem isso, você vira refém da comparação e do desespero. Quando um homem entende seu alto valor, ele percebe que a rejeição é simplesmente incompatibilidade momentânea, não uma sentença eterna. É como um diretor de cinema recusando um ator que não serve para aquele papel específico. Isso não diminui o talento do ator, só indica que o filme não era dele. Essa mudança de perspectiva elimina a autoculpa e fortalece o autorrespeito, que é a base da atração verdadeira. A psicologia reversa começa aqui, sem esforço, sem manipulação. Quando você não se destrói por um não, você se torna automaticamente mais interessante. Porque a maioria dos homens implora, insiste, se humilha, busca explicações. O homem estoico faz o contrário. Ele observa, aceita e segue. Esse movimento cria um magnetismo silencioso. Ela percebe que perdeu alguém que não estava desesperado, e isso inquieta. A rejeição é, portanto, uma revelação. Revela quem ela é, revela onde você está emocionalmente e revela para onde você deve ir. O erro é achar que tudo termina aqui. Mas para o homem disciplinado, esse é só o início do processo de evolução. No próximo ponto, você vai entender como o silêncio, quando usado com consciência, muda completamente a dinâmica emocional e reposiciona você como um homem de força interna. O silêncio, quando entendido pela lente do estoicismo, deixa de ser ausência de palavras e se torna presença de controle. A maioria dos homens age como se cada segundo sem resposta fosse um ataque pessoal. E isso os leva a enviar mensagens impulsivas, explicações desnecessárias e demonstrações de carência. Já o homem forte entende que o silêncio é uma ferramenta, não um castigo, capaz de inverter completamente a dinâmica emocional. É como uma pausa dramática em um filme. Ela cria tensão, respeito e curiosidade. Quando você pratica o silêncio com consciência, você impede que a rejeição se transforme em desespero. Ela pode te ignorar por horas ou dias, mas o homem centrado não se apressa em preencher o vazio. Ele sabe que quem tem controle emocional nunca corre para preencher espaços vazios. Ele os observa. E é justamente essa calma que cria o impacto psicológico. A ausência de reação diz mais sobre sua força do que qualquer parágrafo digitado às pressas. A mulher percebe quando um homem não entra em pânico. Isso redefine a forma como ela te enxerga. O poder do silêncio se manifesta principalmente quando ele nasce do alto valor. Não é fingimento, não é jogo. É a postura natural de quem sabe que não precisa mendigar atenção. A psicologia reversa acontece de forma orgânica. Quando você não reage, ela começa a se perguntar por que você não reagiu. Quando você não corre atrás, ela começa a refletir se te perdeu.
Quando você mantém a postura, ela sente a diferença entre um homem comum e um homem com autorrespeito. Essa inversão não é magia, é maturidade aplicada. Mas o silêncio também tem uma função interna poderosa. Ele te protege de reagir sob emoção. Quantas vezes homens estragam tudo porque respondem irritados, magoados ou ansiosos? No silêncio, você cria um espaço entre o impulso e a ação. Exatamente o que os filósofos estoicos ensinavam. Marco Aurélio repetia que a mente precisa de espaço para ver as coisas como são. É nesse espaço que você recupera o controle sobre si mesmo e, por consequência, sobre a situação. Outro detalhe pouco falado é que o silêncio cria contraste. Quando você para de oferecer respostas rápidas, validações constantes e disponibilidade imediata, sua energia muda e ela sente essa mudança. A ausência de você faz com que ela perceba o seu valor. A presença constante, por outro lado, dilui sua importância. É como uma música boa tocando o tempo todo. Depois de um tempo, deixa de chamar atenção. O silêncio, quando usado com sabedoria, devolve impacto à sua presença. Por fim, o silêncio abre a porta para o próximo estágio, o desapego consciente. Quando você para de querer controlar reações e começa a liberar expectativas, sua energia muda completamente. E é nesse ponto que muitos homens começam a reconquistar não só o interesse dela, mas principalmente o próprio respeito. No próximo tópico, você vai entender como o desapego transforma a forma como ela te vê. E mais importante, como você se vê. O desapego é uma das armas mais poderosas para um homem que deseja recuperar sua força. Não significa deixar de sentir, mas deixar de depender. É o ponto exato onde o estoicismo se encontra com a sedução madura. Quando você solta aquilo que não está nas suas mãos, você volta a controlar aquilo que realmente importa, você mesmo. A energia muda, o peso some dos ombros e você começa a agir não por carência, mas por escolha. É nesse momento que a rejeição perde o poder de te ferir e passa a te ensinar. Muitos homens acreditam que apego é sinônimo de dedicação, mas não percebem que, na prática, ele cria ansiedade, necessidade e desequilíbrio. Apego é querer resposta imediata, é checar o celular toda hora, é criar expectativas imaginárias em cima de mensagens simples. O desapego, por outro lado, é aceitar que você não controla a vontade dela e que tentar controlar é exatamente o que te coloca em posição inferior. É aqui que nasce o autorrespeito, quando você se permite existir sem depender da aprovação de ninguém. No campo emocional, o desapego tem um efeito psicológico imediato. Ele devolve o ar de mistério que tantos homens perdem quando se mostram disponíveis demais. A psicologia reversa funciona naturalmente nesse processo. Quando você para de perseguir, ela começa a notar o vazio que você deixou. Quando você solta, ela passa a observar se perdeu algo valioso. E quando sua energia deixa de ser de busca e vira de presença, a dinâmica muda sem uma palavra sequer. O famoso poder do silêncio agindo em conjunto. O desapego também cria uma transformação interna profunda. De repente, você percebe que suas emoções não te arrastam mais. Você escolhe onde coloca sua energia. Decide quando responde, determina quem entra ou sai da sua vida. Isso é liderança emocional. É a sensação de voltar ao próprio eixo, como um herói de filme que passa pela queda, mas encontra novamente sua força na simplicidade. O desapego limpa ruídos internos e deixa só o essencial: propósito, foco e dignidade. Outro impacto brutal do desapego é que ele cria escassez. E tudo que é escasso tem valor. Um homem que não se entrega ao desespero, que não implora, que não se anula por ninguém, se torna imediatamente mais raro. Enquanto a maioria se apressa em provar valor, você simplesmente vive a sua verdade. E isso atrai de forma quase magnética. Não é por arrogância, é por equilíbrio.
Você se torna o homem que escolhe, não o que implora para ser escolhido. E quando esse estado é alcançado, você finalmente enxerga que o desapego não é perder nada, é recuperar tudo. Seu foco, sua paz e seu poder pessoal. E é justamente esse estado que te prepara para o próximo nível. Transformar a dor da rejeição em combustível para a evolução, disciplina e construção de uma versão mais forte de si mesmo. No próximo tópico, você vai ver como a dor que te derrubou pode ser exatamente a força que vai te levantar. A dor da rejeição é incômoda, às vezes até humilhante, mas ela carrega um dos gatilhos de transformação mais poderosos que um homem pode experimentar. É no momento em que o ego sangra que a verdade aparece nua. Você vê seus pontos fracos, seus vícios emocionais, seus padrões repetidos. O estoicismo ensina exatamente isso. Não fugir da dor, mas encará-la com firmeza, como um soldado que limpa a própria ferida para evitar infecção. A dor só te destrói quando você tenta ignorá-la. Quando você a estuda, ela vira combustível. Todo homem já viveu a cena clássica, rejeitado, sentado sozinho, rolando conversas antigas, imaginando o que poderia ter feito diferente. Nesse ponto, a maioria afunda. Mas o homem com disciplina vê esse momento como um chamado. Em vez de se perguntar, por que ela não me quis? Ele pergunta, por que eu dependo tanto da validação dela? Essa mudança de foco é brutal. Você sai da posição de vítima e entra no centro da própria evolução. A dor deixa de ser punição e vira mapa. Quando você canaliza essa dor com alto valor, ela se torna força de arrancada. É como em filmes de superação, quando o protagonista é rejeitado, subestimado, humilhado, e usa isso como motor para treinar mais, focar mais, se tornar melhor. O treinamento é literalmente psicológico. Disciplina, academia, leitura, propósito, silêncio, novos hábitos. Cada ação vira um passo para longe da fraqueza. A psicologia reversa funciona aqui também, mas não para conquistar alguém, e sim para reconquistar a si mesmo. E quanto mais foco você ganha, mais percebe que a rejeição não foi uma perda, mas um aviso. Talvez você estivesse confortável demais. Talvez estivesse se tornando alguém que até você achava pouco interessante. A rejeição acorda o gladiador interno, aquele que não aceita ser versão morna de si mesmo. Ela te tira da letargia e te força a mover o corpo, a mente e a alma. É incômodo, mas necessário, justamente porque mostra que você pode muito mais do que estava vivendo. A dor, quando encarada com consciência, cria clareza. Você começa a enxergar comportamentos que antes ignorava. Mensagens enviadas com ansiedade, expectativas irreais, falta de propósito, excesso de disponibilidade. Isso não te enfraquece, te educa. O silêncio que antes te doía agora se torna aliado. O desapego que parecia difícil agora parece natural. Você finalmente entende que não precisa de ninguém para se sentir completo. E é exatamente nessa fase que sua energia muda de maneira perceptível para todos ao redor. E é essa evolução que te prepara para enxergar algo ainda mais poderoso. A rejeição não foi o fim de nada, mas o começo de um redirecionamento. Cada não que você recebeu não fechou portas, apenas te empurrou para caminhos mais alinhados com sua verdadeira força. No próximo tópico, você vai entender como cada rejeição abre espaço para oportunidades melhores e versões mais fortes de você mesmo. A rejeição só é vista como derrota por quem observa a vida pelo retrovisor. Para o homem estoico, ela é um redirecionamento. É como uma porta que se fecha para evitar que você entre em um quarto que não era seu. No momento em que acontece, dói, frustra, confunde, mas com distância emocional, você percebe que aquilo te moveu para um caminho que você não teria escolhido sozinho. A vida muitas vezes te empurra para onde você precisa ir, não para onde você deseja.
E é essa mudança de rota que abre oportunidades que antes estavam escondidas. Quando você para de interpretar a rejeição como ataque pessoal e passa a vê-la como orientação, tudo muda. Cada não te afasta de relações fracas, de conexões mornas, de situações que roubaram sua energia. Ela não te rejeitou porque você não vale. Ela te rejeitou porque aquele caminho específico não tinha evolução para oferecer. Nesse sentido, o redirecionamento é quase matemático. Sua energia deixa lugares onde não é valorizada e começa a circular onde é reconhecida. Isso é alto valor aplicado na prática. Esse redirecionamento cria um espaço psicológico que poucos homens percebem. De repente, você tem tempo, foco e clareza para olhar para dentro. O silêncio que antes parecia ausência, agora vira oportunidade de reconstrução. E é nesse intervalo que você começa a perceber interesses novos, pessoas novas, ambientes novos. É como se, ao soltar aquilo que não te escolheu, você abrisse espaço para aquilo que sempre esteve tentando chegar. Aqui, novamente, a psicologia reversa aparece. Ao se afastar do que não te quer, você se aproxima naturalmente do que realmente importa. A rejeição também revela caminhos que você nunca teria considerado em estado de conforto. Quantas histórias lendárias começam com um fracasso amoroso? Homens que mudaram de cidade, iniciaram projetos, transformaram o corpo, mudaram de carreira, encontraram propósito. Tudo porque um não os sacudiu até acordarem. É quase cinematográfico. O herói cai, junta força e segue em outra direção, encontrando algo melhor do que imaginava. É o poder do estoicismo transformando dor em destino. Outro ponto essencial é que esse redirecionamento filtra seu círculo social e emocional. Pessoas que realmente te enxergam começam a surgir. Mulheres que valorizam sua energia masculina aparecem. Relações mais profundas se tornam possíveis. É como ajustar uma antena. Quando você deixa de transmitir insegurança, você passa a captar conexões de mais qualidade. E isso só acontece porque a rejeição limpou o caminho. Ela tirou o que era fraco para que o forte pudesse entrar. É o famoso perdeu pouco para ganhar muito. E ao perceber tudo isso, você finalmente entende. A rejeição é só uma coordenada, uma seta apontando para frente. Ela não fecha a história, ela abre narrativa. O que parecia perda era, na verdade, libertação. E quando você assume essa visão, a vida deixa de parecer caótica e passa a parecer estratégica. Agora que você entendeu como cada não revela oportunidades, estamos prontos para concluir essa jornada com poder, clareza e propósito. A jornada pelos caminhos da rejeição, do estoicismo e do alto valor te mostrou algo fundamental. Um homem não é definido pelo que lhe acontece, mas pelo que escolhe fazer com aquilo que acontece. Quando você encara a dor de frente, quando aceita o silêncio sem se desesperar, quando pratica o desapego e transforma cada não em combustível, você deixa de ser conduzido pelas emoções e passa a conduzi-las. Esse é o verdadeiro ponto de virada. O instante em que você percebe que sempre teve mais força do que imaginava. Agora, quero que você reflita. Quem você estava sendo antes dessa transformação? Que padrões você estava repetindo sem perceber? E, principalmente, quem você está decidido a se tornar daqui para frente? Porque a rejeição não é sobre ela, é sobre você. Sobre o homem que você escolhe ser quando ninguém está olhando. Sobre a disciplina que você mantém mesmo quando ninguém te aplaude. Sobre a dignidade que você carrega mesmo depois de cair. Pergunte-se, estou vivendo como um homem de propósito ou como alguém que sobrevive aos próprios impulsos? Estou liderando minha vida ou apenas reagindo ao que acontece? A resposta, seja qual for, não é destino, é ponto de partida. Cada passo daqui para frente depende de você. Foco, silêncio, força e visão. E acredite,
Tudo o que você aprendeu aqui tem o potencial de não só mudar sua vida amorosa, mas sua vida inteira. Se este conteúdo te ajudou, já se inscreve no canal e ativa as notificações para continuar evoluindo com clareza e propósito. Aqui é um espaço para homens que querem força verdadeira, não aparência. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. Às vezes uma frase muda o caminho de um homem.